Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Sanches, dizer que eu estou muito honrada porque ele me convidou aqui para ter esse bate-papo descontraído, esse bate-papo de 5 horas da tarde, né? E quero aqui mostrar publicamente a minha admiração pela sua pessoa, Sanches. Obrigado. Você para mim é um exemplo, né, a ser seguido. É uma pessoa que respeita a sua arte, respeita o que está dentro do seu coração, dentro da sua alma, e você busca colocar tudo isso para fora. E tem uma coisa que para mim ainda eu preciso lapidar muito, que é a constância, e eu quero te parabenizar por isso, né? Então eu estou muito honrada de estar aqui. Agradeço pela honra de estar com você também. Mas conte um pouco sobre a sua origem e sobre esse negócio desse rio. O que esse rio encantou tanto você? O que você andou fazendo pelo rio? Bom, como eu disse, eu sou bicho de rio, eu sou de Imperatriz, então ali a gente, desde cedo, já tem contato com o rio, ali o Rio Tocantins. Então, quando eu penso em descanso, eu sempre estou me lembrando do rio, né? Sempre me lembrando daquela ambiência do rio. E o rio, as águas do rio, das cachoeiras, elas me acalmam, elas me trazem para esse lugar de paz. Por isso que eu digo que eu sou bicho do rio. Mônica, você nasceu de uma família também maranhense ou é de outro estado? Como são seus pais? Quem foram seus irmãos? Um pouco desse tema para a gente aí conhecer um pouco mais você. Bom, meu pai é o Sebastião César de Miranda, conheceu a dona Alzira Moraes Gomes lá em Barra do Corda, né? Nosso interior aí muito conhecido e festejado no nosso Maranhão. E lá eles se apaixonaram e daí para frente nasceu 9 mulheres, 10, 12, a gente junta tudo porque teve as que vieram depois, né? Então minha família é bem grande, nasceu um menino, faleceu, o César, e hoje nós somos só mulheres nessa família, são muitas mulheres. Opa, uma família de mulheres é muito parecida com a família da minha esposa também, que tem 9 mulheres aqui, né? 9, 10 na verdade, 11, 10, né? Mais um nome, é o time de futebol que você dá vida na Ramundinha, que não tinha televisão na época. Aí você danava para fazer menino, né? Acho que tá na linha do teu pai, Tom. Sim. Meu pai chamava Seu Goipim, né? Seu Goipim gostava muito de brincadeira, gostava de uma bebidinha, de uma brincadeira, e uma pessoa muito alegre, meu pai. Mônica, deixa eu falar um pouco para você sobre, aliás, deixa eu perguntar um pouco mais para você sobre essa origem. O que fez você chegar a São Luís? Como que você, tipo assim, se desenvolveu até conseguir ocupar o espaço que você ocupa hoje como mulher, né, como profissional? E esse passo a passo, conte para os colegas aí que estão ansiosos para saber. Certamente as garotas lá da Academia Maranhense de Trovas querem lhe escutar, os colegas da Academia da LPL, principalmente Ferreira da Silva, que é meu amigo, que me disse que ia escutar hoje, o pessoal da Anclã, o nosso amigo Coronel Lopes, que nos assiste todas as semanas, né? E ele também está, juntamente com a sua esposa lá, certamente nos aguardando, né, Emília? Conte para nós aí sobre essa trajetória de sucesso. Bom, eu sou de uma família muito humilde, né? E minha família, meu pai quando saiu de Barra do Corda, né? Já tínhamos nascido praticamente todas, fomos para Montes Altos, né? E lá meu pai trabalhava com correio, né? E ficamos em Montes Altos por bastante tempo. Lá eu estudei na Escola Municipal Passondas de Carvalho. Então foi uma escola que marcou muito, né? Era aquela escola de antigamente, né? Onde a estrutura era um pouco precária, mas tinha tudo que a gente precisava. Onde eu tenho na minha lembrança
o professor Passondas de Carvalho, que eu digo que o Passondas foi muito responsável por muita coisa que eu sou hoje, né? Então, o papel do professor na vida de uma pessoa é uma coisa muito séria, né? Verdade. Então, de lá, de Montes Altos, eu continuei, fui para Imperatriz para seguir os estudos, né? Estudei no Santa Terezinha, depois fui para Belém, continuei na escola pública em Belém, depois fui para Goiânia, tentei fazer cursinho lá, não deu certo, e eu voltei, tinha uma tia minha aqui em São Luís. E aqui eu vim, fiz o curso de veterinária, foi quando eu falei para você que eu Quer dizer que você começou o curso veterinário e foi até que período? Fui aprovada na UEMA, no curso de veterinária, e fiquei até, pasmem você, até quase o 6º período. Então, Quase me formei. Nós temos algo muito parecido que depois alguém vai saber também. Eu também estudei engenharia civil na UEMA até o 7º período. Quando eu entrei para a Lumar, eu deixei o curso e disse assim, depois eu volto para terminar. E até hoje eu não terminei esse curso. Então, depois a gente conversa sobre isso. Sim, eu cheguei até a estagiar, né? Eu estagiei em pequenos animais, grandes animais. E aí foi quando depois eu decidi realmente que eu iria mudar de área, porque por conta da minha situação aqui mesmo em São Luís, família humilde, eu não tinha como me manter exatamente, e aí eu decidi enveredar pelo direito, né? Porque eu achei que me daria mais retorno, seria uma área que eu poderia galgar mais assim, de forma mais autônoma, né? Sim. Mas o que você fez com esse direito? Onde você chegou como funcionária pública? O que você exerce hoje? O que você faz? E como você vem transitando nesse meio? Onde você deseja chegar? No direito eu advoguei por um tempo e hoje eu sou servidora pública, como eu falei para você. Hoje eu sou a procuradora do município de São Luís. Estou lotada na Procuradoria Fiscal e hoje eu sigo fazendo o meu trabalho, né, com muita honra. E hoje o direito na minha vida, ele é esse fruto de muita batalha, né, de muito estudo para passar em concurso, de muita aplicação. E graças a Deus hoje eu tento exercer o meu trabalho da melhor forma. Agora vocês veem assim como é a descrição da nossa querida Mônica, né? Porque eu agora nesse momento estou sabendo que ela é procuradora do município. Olha só, veja como ela conduz a vida dela de uma forma tão discreta aqui no nosso condomínio, que o que eu escuto dela é gritando por meninos. Vem aqui! Samuel! Vem aqui, Júlio! O que vocês estão fazendo? Tá tarde, vem pra cá! Além de tudo, é a mãe, né? E mãe é mãe. Querida, eu preciso continuar o nosso bate-papo. Eu quero que você me responda mais uma perguntinha simples aqui, enquanto eu comento aqui os colegas da Federação das Academias de Letras do Maranhão que nos escutam, os colegas da UBE, União Brasileira de Escritores, nossos colegas da Academia Maranhense de Letras, que também da Academia Ludovicense de Letras, da Academia Rosariense de Letras, Artes e Ciências, da Academia de Viana, Academia de Vianense de Letras, Academia Arariense de Letras também nos escuta. Tem um grupinho da BPSE, que é a Business Partner Serviços Empresariais, que também sempre nos escuta. Os familiares aí, meu pai, minha mãe lá em Rosário, meus irmãos, minha esposa aqui, que nos acompanha também. Então, oh meu Deus do céu, esse negócio aqui, tem um negocinho aqui que tem hora que desaparece, aparece esse negócio e tal. Então, você, além de professora, como já falou, né? O que levou você a se envolver com a educação e como você vê o papel de professor na sociedade? Uma vez que você tem esse dom, né, de fazer algo fora do seu horário de trabalho, como se fosse uma contribuição. E o próprio professor, como você vê? Eu, quando tenho tempo, uma forma de doar o meu tempo é dando aula. Eu gosto muito de dar aula. Então eu tenho alguma formação em inglês, eu gosto de dar aula.
exerço essa coisa de forma comunitária ali da Ilhinha, né? Com o seu Carreirinha, lá tem as crianças, então lá ele junta as crianças e sempre que eu tenho oportunidade eu vou lá dar uma força e a gente vê como aquelas crianças necessitam de alguém que esteja simplesmente disposto a ensinar. Então, eu acredito que o professor, ele já nasce com essa coisa dentro do coração dele, né? Esse desejo de ensinar. E como o nosso país precisa de pessoas com esse desejo, essa coisa ardente no coração, esse desejo de dividir o conhecimento. Afinal, a melhoria do nosso país passa por isso aí, né? Então, quando eu tenho tempo, eu sempre estou ali tentando me engajar nesses pequenos projetos. No pouco a gente vai fazendo muito, né? Nós falamos um pouco da origem da infância da Mônica, da formação e carreiras, né? Nós vamos dar um início aqui, ou continuidade ao nosso bate-papo também, sobre interesses e paixões, né? No sentido assim, você tem uma variedade de interesses, né? Que a gente percebeu aí no que eu citei inicialmente, né? Incluindo teatro, musical, contação de histórias, música, né? Como você desenvolveu essas paixões e como elas influenciam na sua vida? Bom, eu acho até que a gente comunga um pouco disso, né, Sanches? Eu acho que você, como eu, é um apaixonado pelos saberes, pelo conhecimento. E eu sempre fui assim, né? Eu não tenho tempo suficiente para desenvolver todas as coisas que eu gostaria de desenvolver. E aí passa muitos interesses, especialmente os interesses ligados à arte, às artes em geral, os interesses aliados à linha subjetiva, ao abstrato, né? E eu estou sempre nessa busca, especialmente hoje na minha idade, tentando desenvolver mais o meu autoconhecimento, e são vários interesses, né? Hoje, como mãe também, eu passei muito por esses interesses subjetivos que vai desde a forma de educar uma criança até a espiritualidade. Então, são muitas subjetividades, são muitas camadas que me interessam, né? Como pessoa, nesse desejo de me desenvolver mesmo como pessoa. Os queridos ouvintes que nos acompanham e aos que chegaram agora, Mônica Cristina Moraes de Miranda, ela é advogada, servidora pública, nascida em Imperatriz, como eu já citei anteriormente, mas só repetindo para aqueles que estão chegando agora a nossa audiência. Ela é mãe de Samuel, que tem 13 anos, de Júlia, que tem 9, é gestora de conflitos internos, que ela vai falar de novo sobre isso, que eu quero entender que conflitos internos são esses. Eu não consegui então explicar o que seria essa gestão de conflitos internos. Eu acho que todos nós, né, quando chegamos à meia idade, né, todos nós chegamos nesse lugar somos obrigados, né, a assumir esse papel de gestor dos nossos conflitos internos, porque é na meia-idade que floresce, que vem para fora todos esses pequenos conflitos que, quando na mocidade, a gente chegava nem a perceber, né? Verdade. Então, é uma idade muito legal, é uma fase muito legal. Eu não olho assim a meia-idade com tristeza, eu olho assim, para mim, é como se fosse uma zona de descoberta. É como se fosse assim um lugar novo. E hoje eu me debruço nesses pequenos dilemas, né? Então hoje eu tenho dilemas sobre o ser mãe, sobre o ser mulher, sobre o ser cidadã, sobre quem eu sou de fato. Né? Então são várias perguntas de onde eu vim, para onde eu vou, né? E aí eu sigo falando sobre a terra, a água e o ar. Eu que já sou uma pessoa assim cheia de questionamentos, imagine agora nessa fase. Então assim, uma profusão de perguntas, uma profusão de buscas, de interesses, e é uma evolução assim.
Mas é muito legal. Eu acho uma fase... Eu tô adorando essa fase. Você já ouviu falar que um vulcão ele fica, né, represado por anos e de repente ele se liberta, né? Ou ele Sim. libera então deve ser isso que acontece com a gente nessa fase mesmo, né? E eu espero É que... uma erupção vulcânica que está, né, ocorrendo entre todos nós que estamos nessa idade. Sim, e que essa erupção seja uma coisa boa, não só para a gente, mas que traga fruto para outras pessoas, né? Porque afinal acho que é isso que a gente busca. No final, essas perguntas é para a gente terminar se relacionando melhor com o mundo e com as pessoas. Você falou um negócio super importante, viu, Mônica, sobre a questão do autoconhecimento, né? Que eu acho que deveria ser a disciplina inicial de todos nós, né, na vida, e a gente não aprende isso em lugar nenhum. Lá A gente só vai despertar quando a gente tenha realmente necessidade, né? Como é que você vê essa questão da busca do autoconhecimento e o que você está fazendo de verdade? Conte para nós aqui, para os nossos ouvintes, para mim também, que tem interesse em saber, para despertar esse autoconhecimento. Bom, eu acho que o desenvolvimento do autoconhecimento, ele é muito pessoal, né? Não tem, assim, uma fórmula. Você começa tal idade. Não. Eu acho que a individualidade de cada um é que vai levando você a enfrentar essas perguntas. Elas vão aparecer necessariamente em algum lugar. E se você tiver coragem, porque a busca do autoconhecimento exige coragem, né? Se você tiver coragem, você vai não achar respostas para essas perguntas, mas você vai dialogar com essas perguntas. Procurar as respostas. Você vai passear por esse terreno desconhecido, né? Porque é um terreno realmente desconhecido. A gente chega a ter a impressão que você passou a vida inteira sem conhecer a si próprio em vários aspectos, né? Então é por isso que eu digo que precisa ter coragem, porque dentro dessa coragem você vai conhecer aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom em você, né? Mas o desenvolvimento, ele vem a partir daí, né? Desse conhecimento, dessa consciência. Aos colegas que estão chegando agora também, eu vou relembrá-los que nós estamos conversando com Mônica Cristina Moraes de Miranda, né? Ela é artista da alma, aspirante a cantora e gosta de violão. Eu quero para ela falar um pouco para a gente sobre esse negócio desse violão, de onde que veio isso, porque eu fui outro dia, eu fui a participar ali de um evento que ela nos convidou, eu e o Socorro, né? E eu achei interessante, Mônica, como você é dedicada também a essa área. Conte um pouco para a gente. Bom, o violão, ele sempre foi ali uma coisa que eu gostei. Eu me lembro que quando eu quis ter o meu primeiro violão, o meu pai me deu ali uma pequena ajuda e eu trabalhei como manicure e eu terminei comprando esse primeiro violão. E de lá para cá eu fui mexendo nesse violão. Era o tempo das revistinhas, né, que você ia lá naquelas lojinhas de rua, né? E aí eu comprava aquelas revistinhas que tinham as notas e ali eu fui aprendendo as notas mais simples. E sempre fui passeando, namorando com violão, nunca fiz aula de verdade, me fazia agora, mas depois de velha. E fui tirando as primeiras notas e fui aprendendo aos poucos. Adquiri vários vícios, eu não aprendi a tocar violão, mas adquiri vários vícios. Mas eu canto e toco, e eu acho que dá para enrolar, né? É verdade, porque se você, às vezes você vai buscar uma inspiração, por exemplo, na escola de música, como eu que na minha juventude eu quis aprender também, aí fui para a escola de música. Só que lá eu comecei a aprender aquela parte teórica e aquilo me endureceu logo o coração, que eu não queria aquilo. Eu achava que ia chegar lá e ia tocar violão, ia tocar um instrumento qualquer, né? E era só aprender a fazer aquelas eu diria, como é que chama? Nem lembro mais como é que chama aqui, para ver como é que... Olha o tanto que eu sou bom de música. Mas, Mônica, você, além de música e gostar da área artística, cultural, você tem alguma predileção pela escrita? E uma vez tendo, você já desenvolveu algum trabalho, né? No sentido, principalmente, de empoderamento das mulheres, que é o seu forte, que eu acho, né? Não, eu tenho alguns escritos, inclusive você, Santos,
Tem, Sanches, eu tô com algum problema de dicção, aconteceu um negócio aqui na minha boca. Então, ela tá me chamando de santo já. o Sanches, ele me inspira, desde quando eu vejo ele desenvolvendo aqui no condomínio a coisa da escrita, eu tenho voltado a escrever, né? Então eu tenho lá os meus escritos, as minhas coisas. Tem contos, tem crônicas, né? tem Não, poemas. não é nada nesse sentido. Não, é mais técnico, né? Não é nada nesse sentido. Okay. É alguma coisa muito disforme. Entendi. Né? É uma coisa bem ampla que passeia por essa coisa do autoconhecimento, mas muito relacionado autoajuda, com a mulher. Coisa? Não, é muito relacionada com certo. A figura da mulher, né? Ótimo. Com as necessidades da mulher, pelas fases da mulher. E é uma coisa muito íntima, mas é muito legal colocar isso para fora. E hoje eu tenho tentado ter alguma constância nisso, né? Mas nada que eu queira, nesse momento, mostrar para alguém. É muito despretensioso. Certo, eu acho que tudo chega um momento que, no momento certo, você faz. Eu sempre digo que, quando eu comecei a escrever, assim, intensamente, foi em setembro de 2015. Nós vamos completar agora 10 anos que eu escrevo diariamente. Eu posso não publicar, mas eu escrevo todos os dias. Né? E, inclusive, eu faço quase isso, quase sempre eu publico. Né? Porque eu não gosto de deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Você pode fazer, amanhã eu posso não estar aqui, daqui a pouco eu posso não estar aqui. Eu deixei de fazer. Mas nessa passagem, é interessante, né? Essa busca desse aprendizado contínuo, né? Ela faz a gente ficar mais hábil, né? Sim. A gente vai aprendendo. Então, no futuro, você mesmo vai chegar um momento que vai dizer assim, olha, chegou a hora de dizer, por exemplo, eu escrevia muito e já tinha livro, mas eu não conseguia dizer que eu era escritor. Aí até o dia que eu digo, olha, não, a partir de hoje, pelo que eu tenho visto dos outros colegas e de outros escritores em todo o mundo, né? Não só do Brasil, como do que eu acompanho, eu já posso sim me considerar um escritor e vou passar a me denominar assim. E aí depois eu fui acrescendo outros títulos, né, que eu considero importantes. Mas eu quero lembrar também aqui para a turma da Academia Literária do Maranhão que nos escuta. Prazer imenso estar com vocês. Né? Quero reforçar a nossa predileção, o nosso carinho pelo grupo da Sociedade de Cultura Latina do Maranhão, que também está conosco agora, né? Certamente tem alguns deles nos escutando, né? Aos colegas da Procuradoria do município que escutam a nossa querida amiga Mônica aqui, né? Aos nossos contemporâneos e colegas aqui também do condomínio Jardim de Lombardia e dos demais condomínios aqui. Tem minhas irmãs, algumas disseram que iam assistir. Então diga, cite o nome delas, por gentileza. Cite o nome Primavera, Juraíza, Ildenei, é muita gente. Diga mais, são 9. Esqueceu as outras? Aí eu vou fica difícil para se esquecer alguma, mas a verdade é que eu estou contando que alguém está assistindo esse nosso bate-papo despretensioso. Então, Mônica, como você supera as adversidades e mantém uma atitude positiva diante dos obstáculos? Porque eu vejo assim, a gente percebe as pessoas, né? Sim. Eu vejo você, eu estava conversando outro dia com o Rui Palhano, aqui mesmo nesse local onde você está, né? Mas assim, Rui Palhano, eu vejo você como aquele cara que é o workaholic, aquele que não para, que chega e já está chegando às vezes. E você também, eu digo assim, eu vejo a Mônica sempre como uma lançadeira de máquina. Ela vai, ela corre, ela vai para um lado e para outro, e grita, e corre, e pula, né? E faz ginástica, e vai para a escola, e leva o menino. Então, como é que é isso? Como é que essa forma de lidar com essas questões e como você supera isso? Bom, pessoalmente, eu tento, em primeiro lugar, eu acho que o maior desafio dos tempos de hoje, né, independente da fase que você está passando na sua vida, é tomar cuidado com os seus pensamentos, né? O tempo hoje está difícil, então a gente tem que estar o tempo todo cuidando da nossa mente e a partir daí a gente tentando se acalmar dentro dos milhões de afazeres que a gente tem hoje. Eu não sei o que está acontecendo, especialmente quando você é mãe, parece que está tudo dobrado, mas eu tenho tentado me acalmar, né? Trazer esse lugar de calma, de paz, para a partir daí eu tentar ver o que de fato é prioridade e o que é apenas construção do nosso tempo, né? Necessidades
que o nosso tempo trouxe, que não significa que deva ser tomado como prioridade, né? Então, às vezes a gente se perde dentro dessas demandas do nosso tempo e talvez elas não sejam as demandas mais importantes, né? Verdade. Você tem alguém mais que você queira mandar alguma mensagem especial, além das pessoas que você citou? Algum órgão, alguma entidade que você participa, que queira dar o alô para que eles possam se sentir honrados com a sua fala? E aqui eu aprendo muito com o Sanches, como ele se comunica e está cada dia mais aprendendo a se comunicar e falando, dando alô, dando tchau. E eu tenho aqui vários alôs para dar, né? Para todas as pessoas que ajudaram a construir a minha caminhada. São tantas pessoas passando pela minha igreja, passando pela minha família, passando pelos locais, pelos meus professores. Hoje eu faço aula, né, de violão, então cada pessoa, eu enveredei também querendo aprender um pouquinho de teclado. Então todas essas pessoas que fazem parte da minha vida, eu estou aqui mandando um alô, e em especial pessoal lá do serviço também, né, lá da Procuradoria, onde eu tenho vários amigos, vários parceiros, e em especial para minha família, né, que tem esse lugar muito Tem 2 meninos, especial, né, mãe? Um dentro de 13 do meu e outro coração. de 9, né, mãe? Dê uma louca Eu esses tenho a meninos. Júlia, né, de 9 anos, e tenho o Samuel de 12, né, Certo. meus filhotes lindos. Você menciona que está em um dilema com o tempo e os tempos de hoje, né? E a sua fala é muito forte nisso, né? Pode nos contar mais sobre isso e como você está lidando com esses desafios? Porque a questão do tempo é um negócio incrível. Eu estava conversando um dia desses com um colega, né, que também eu admiro muito, e ele estava dizendo assim: Sanches, o tempo não passa. Quem passa somos nós, né? E assim, de certa forma, né, eu digo, tem um certo sentido nisso, né? Mas como é lidar com esse passar do tempo, sabendo da nossa, eu diria, efemeridade, né? Sim. Porque nós somos mortais, né? A gente vai chegar um dia, pode ser hoje, pode ser amanhã, e a gente vai encerrar o nosso ciclo. Sim. Como é viver dessa forma, na expectativa do amanhã, da incerteza, e ao mesmo tempo na busca de realizar e deixar algo que seja palpável, deixar a sua herança, né, muito Sim. forte. Fale um pouco sobre isso para a gente encerrar esse primeiro módulo. Depois nós vamos dar 5 minutos de intervalo e voltar com o módulo seguinte. Sim. Eu quero voltar aqui com a tua fala, que eu achei muito interessante. Logo ali atrás, onde você disse, não, eu tenho que fazer hoje, porque eu não sei se amanhã eu estou morto. E mesmo com as dificuldades aqui, a gente vê o teu empenho de fazer isso aqui acontecer, né? O que é a tecnologia, né? Diante de tudo aquilo que Sanches tem para dizer, diante de tudo que ele tem para colocar para fora, o verbo dele, a prosa, a poesia, o conto. Então, é tanta coisa que realmente, como ele diz, não há tempo, eu não posso ficar me subjugando a pequenas dificuldades, eu tenho que ultrapassar elas, mesmo que para mim seja difícil, para tentar fazer aquilo que está aqui dentro do meu coração. E o tempo realmente, hoje, eu não sei o que está acontecendo, mas não sou só eu, todo mundo acha que o tempo está menor, né? O dia não tem mais 24 horas. E tem. Mas, eu pessoalmente, com relação ao tempo, hoje eu não tenho essa vaidade de deixar nada para o mundo. Aí eu vou construir alguma coisa para deixar um legado. Me sinto muito pequena, não tentando me colocar para baixo. Mas eu quero simplesmente viver o tempo da melhor forma. Eu acho que se cada um fizer isso, só viver o seu tempo de uma forma produtiva, e quando eu falo produtiva, é produtiva com relação àquilo que está lá dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro aquilo que pulsa dentro de você, quer dizer, você nasceu com aquilo ali, então o seu tempo é para viver aquilo ali. Então o Sanches está fazendo isso na vida dele, né? Por isso que ele
Eu digo que eu dou os parabéns para o Sanches, né? Porque ele está fazendo isso, ele está colocando isso em prática. Então, o meu dilema com o tempo é com relação a isso. Então, além de mãe, eu tenho que viver o tempo com os meus filhos, mas eu preciso dar prioridade para o que existe dentro de mim, que sempre existiu. Então, isso também é prioridade, né? E quando a gente deixa isso para lá, eu acho que a gente termina morrendo aos poucos, né? Porque o que nos faz vivo é aquele que está dentro da gente, né? Então a gente fica naqueles questionamentos. Aí eu volto à crise da meia-idade. O que me faz vivo? Quais são as coisas que me deixam fazer vivo? Qual é o meu combustível? Porque eu não vim para cá só para cuidar de menino, fazer... Não, a gente tem outras coisas próprias, nossas, e isso é muito especial para cada um, né? Então, para mim hoje, correr contra o tempo, lidar com o tempo é tipo assim, eu quero fazer, eu quero cuidar dos meus meninos, eu quero estudar, mas eu quero ter um tempo para mim, eu quero ter um tempo para escrever, eu quero ter um tempo para tocar um violão, eu quero ter um tempo para cantar, eu quero ter um tempo para viver o que está dentro de mim, alimentar isso, de forma que eu venha viver melhor, e a partir do momento que eu vivo melhor, eu sou uma pessoa melhor para o mundo. Eu quero agradecer a presença da nossa querida advogada Mônica Cristina Moraes de Miranda, servidora pública, promotora do município de São Luís. E quero também lembrar aos nossos queridos ouvintes que essa rádio web falaçães.com, rádio Falaçães Web, ela é uma decisão recente. Dia 13 de fevereiro eu iniciei com essa rádio, exatamente no dia do rádio, mas para sobreviver nesse negócio aqui eu preciso também que os nossos ouvintes, se puderem ajudar, né, no sentido de contribuir com o nosso Pix, né, o 981359378, ou melhor dizendo, 98981359372, repetindo, 98981359372, vocês podem contribuir da forma que julgarem conveniente. Pode ser R$1, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, e pode ser o valor que vocês julgarem conveniente. O importante é que a gente tem que manter esse negócio, e para manter o negócio a gente precisa de recursos também. Certo. Mas independentemente de tudo, viu, Mônica, só para esclarecer os colegas ouvintes, eu faço tudo de graça. Eu produzo todos os dias, eu escrevo, eu publico, eu mando em diversos grupos, né, tudo que é poesia, crônicas, contos, textos universais diversos, trovas, né? E eu nunca cobrei nada para fazer isso, mas acontece que agora, com essa rádio, eu comecei a perceber que eu preciso de apoio para poder manter, né? Porque tem custos, né, para equipamentos, eu comprei esse equipamento novos, tem custos para manutenção da mensalidade, né? Então, assim que funciona. Eu agradeço aqui e vamos retornar dentro de 5 minutos com o nosso bate-papo com Mônica Cristina Moraes de Miranda, a quem eu agradeço intensamente pela participação aqui nesse bate-papo agradável. Até mais. Estaremos voltando dentro de 5 minutos. Mônica, o que você está achando? Está dando pra... Eu estou só falando, errando muitas palavras, não sei porquê. É natural. Isso aí grava? Opa, dá uma paradinha aqui pra